Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou começar aqui uma série de vídeos sobre conversão de medidas. E no vídeo de hoje, nós vamos ver conversão de medidas de minutos para horas e horas para minutos. Depois eu vou gravar outras conversões aí de medidas, tá bom? Em segundos, usando também medidas de peso, quilo para litro, para mililitros, e assim sucessivamente. Então, olha só. Conversão de medidas, e aí a gente vai ver a transformação, né, a conversão de minutos em horas e de horas em minutos. Então, o que a gente precisa para fazer essa transformação de medidas? Entender que nesse tipo aqui de medidas de tempo, né, hora, minuto, são medidas de tempo, nós temos que uma hora equivale a 60 minutos. Então, já tira o print da tela para vocês, ou faz esse esquema aí no caderninho de anotações de vocês, que uma hora é igual a 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, e uma hora tem 3.600 segundos. Esses 3.600 segundos aqui é só título de curiosidade, porque depois eu vou gravar um outro vídeo aí fazendo a transformação em segundos, tá? Então, o que a gente faz? A gente tem esse esquema aqui, que quando nós vamos transformar horas para minutos, nós precisamos fazer o quê? Multiplicar a quantidade de horas por 60, né? Já que uma hora tem 60 minutos, então nós multiplicamos horas, né, vezes 60, para a gente transformar horas em minutos. Então, vamos supor que a gente tem aqui 6 horas, a gente vai multiplicar 6 vezes 60 e vai dar a quantidade de minutos aqui. Já se nós quisermos, né, transformar minutos em horas, nós fazemos ao contrário. Ao invés de multiplicar, nós fazemos a divisão. Então, nós vamos dividir a quantidade de minutos por hora, a quantidade de minutos por 60. Por que por 60, Gra? Porque uma hora tem 60 minutos. Então, para a gente encontrar a quantidade de horas que tem dentro, vamos supor, de 420 minutos, nós pegaríamos esses 420 minutos e dividiríamos aí por 60, que é 60, porque uma hora tem 60 minutos, tá bom? E a gente descobriria a quantidade de horas. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, porque nós precisamos pensar que nem sempre vai ter uma quantidade de horas exatas aí, tá? Vamos supor, se eu tenho 300 minutos e eu divido por 60, a gente sabe que ali a gente vai ter 5 horas. Mas tem uma quantidade de minutos aí que vai sobrar um resto e a gente vai usar esse resto. E aí vocês vão conseguir entender a partir de agora melhor. Pessoal, ó, só dei uma arrumadinha aqui no sinal aqui, porque esse sinal aqui é de divisão, tá bom? Tá aparecendo sinal de mais, mas é um sinal de divisão, ok? Então, vamos lá, né, para o nosso primeiro exemplo aqui, que a gente vai fazer minutos em horas. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente fazer essa conversão de minutos em horas. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe é 485 minutos. 485 minutos. Já vou colocar os posteriores aqui também, já. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o primeiro exemplo de 485 minutos, 728 minutos e 190 minutos. Então, para a gente transformar esse 485 minutos em horas, a gente olha lá para o nosso esquema e a gente precisa dividir esses minutos em 60, tá bom? Porque uma hora tem 60 minutos. Então, a gente vai fazer uma divisão bem simples aqui. 485 minutos dividido por 60. Gente, então o que nós vamos fazer? Dividir a quantidade de minutos por 60. E aí, o que nós temos? Vamos lá. A gente vai pegar o total todo aqui, né, de 485 dividido por 60, a gente tem 8, tá? 8. 8 vezes 60 é igual a 480. Então, a gente vem, 8 vezes 60, 480. Então, a gente vai colocar o 480 aqui e realizar uma subtração, porque vai sobrar um resto. Então, 5 menos 0 é 5, 8 menos 8 é 0, e 4 menos 4, 0. Então, sobrou o quê? Sobrou 5 aqui, tá? E a gente para a nossa divisão. Como é que é? A gente já para por aqui. Para aqui por aqui, porque nós já temos o nosso resultado. Por quê?
Porque esse 8 que vem aqui vai ser o nosso quociente. Por que quociente, Gra? Porque o nome aqui é o nosso dividendo, o nosso divisor, o nosso quociente, o nosso resto aqui, tá bom? Então, 8. E esse 8, ele vai ser a quantidade de horas, tá? Esse 8 vai ser a nossa quantidade de horas. Então, coloca aí no esqueminha de vocês, horas. E esse resto aqui vai ser a quantidade de minutos. Esse resto será a quantidade de minutos. Então, escreve aí no esqueminha de vocês, para vocês não esquecerem mais. E é por isso que muitas vezes as pessoas vão realizar essa divisão e não dá certo. Vai lá e coloca 485 dividido por 60. Ah, mas não deu. Mas não vai mesmo, porque a gente não divide o restante. O resto, a gente só continuaria dividindo se 5 fosse divisível por 60, mas não é, então a gente vai usar esse resto aqui, esse resto é minutos. Ou seja, 485 minutos é igual, aqui, gente, a 8 horas e 5 minutos, tá? 8 horas, opa, o zero ficou menor aqui, mas é 8 horas e 5 minutos. Agora a gente vai para o nosso segundo exemplo, que é 728 minutos. Tenta fazer aí, dá uma pausa aí, faz, e depois vocês vêm aqui e confere se deu certo. Vamos lá. 728, nosso segundo exemplo. E a gente vai transformar 728 minutos em horas. 728 dividido por 60. O que a gente faz? A gente pega o 72, que o 72 é divisível por 60, a gente vai colocar 1. 1 vezes 60, 60, a gente faz uma subtração aqui. 2 menos 0 é 2, 7 menos 6 é 1. Sobrou 12, o que a gente faz? Abaixo o 8. Nós temos o valor aqui de 128. 128 vai ser 2. 2 vezes 60, 120. Fazemos, né? Realizamos mais uma vez a subtração aqui. 8 menos 0 é 8. 2 menos 0 é 0. E aqui 1 menos 1 é 0. Então, sobrou um restante de 8. E a gente não faz mais essa divisão. A gente deixa esse 8 aqui, a gente não divide mais o 8 por 60, porque nós já sabemos que 8... nós já sabemos aqui que 12 é a nossa quantidade de horas. 12 é a nossa quantidade de horas. E 8 será a nossa quantidade de minutos, tá? 8 será a nossa quantidade de minutos. E aí, nós já sabemos, então, que 728 minutos é igual a 12 horas e 8 minutos. Ok? Vamos fazer o nosso último exemplo aqui de conversão de minutos para horas. 190, que foi o exemplo que eu trouxe. Então, pausa aí e tenta fazer vocês. 190 dividido por 60. Então, a gente vai usar todo 190 aqui. E 190 dividido por 60 vai dar 3. Porque 3 vezes 60 é 180. Então, a gente coloca aqui e faz a subtração. 0 menos 0 é 0. 9 menos 8 é 1. E aqui 1 menos 1 é 0. Então, sobrou o quê? 10. A gente não faz mais, a gente não usa mais esse 10 aqui, a gente não divide mais, porque a gente vai usar aqui para minutos, porque nós já sabemos que esse 3 é a quantidade de horas e esse 10 é a quantidade de minutos. Quantidade de minutos. Então, nós temos que 190 minutos é igual a 3 horas e 10 minutos. Então, agora, nosso próximo tipo de conversão, nós vamos converter horas em minutos. E a gente viu o esqueminha na tela, que nós vamos fazer o quê? Multiplicar a quantidade de horas por minutos. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo, que é 8. A gente vai simplesmente pegar o 8 e multiplicar por 60. Por que por 60, Gra? Porque nós temos 8 horas e cada hora tem 60 minutos. Então, para a gente encontrar a quantidade de minutos, a gente precisa multiplicar a quantidade de horas por minutos. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 6, 48. Ou 6 vezes 8, 48. Então, nós temos aqui que 8 horas é igual a 480 minutos. 8 horas tem 480 minutos. Ok? Agora,
nós vamos para o nosso segundo exemplo. Se você já conseguiu pegar essa conversão de horas em minutos, pausa aí e tenta fazer. Ah, Gra, mas tá diferente, tá mesmo? Então, olha só. Vamos fazer o seguinte. 2 horas e 25 minutos. O que a gente precisa tomar atenção aqui? Para a gente transformar essa 2 horas e 25 minutos em minutos, minutos já está transformado aqui, já está na unidade de minutos, né? Já está na mesma unidade de minutos. Então, a gente não precisa multiplicar essa quantidade de minutos aqui. A gente vai converter só a hora em minutos. Veja só, horas em minutos. Então, a gente vai converter só o que está em horas. E o que está em minutos a gente reserva aqui por enquanto. Então, quantas horas que são? 2. Então, a gente vai fazer 2 vezes 60. 2 vezes 00, 2 vezes o 6, 12. 120. 120 minutos. Veja que nós transformamos 2 horas multiplicando por 60, já que cada hora tem 60 minutos, deu 120 minutos. E agora sim, a gente vai lá, resgata esse 25 minutos que estava aqui, porque ele já estava transformado em minutos, e a gente soma com os outros 120 minutos. 0 mais 5, 5, 2 mais 2, 4 e 1. 145 minutos, ou seja, 2 horas e 25 minutos tem 145 minutos. Ok? Por que a gente não fez, né, não multiplicou esses 25 em minutos? Por que a gente não transformou? Porque ele já estava na mesma unidade de minutos. O que a gente está fazendo aqui é a transformação de horas em minutos. Então, a gente não precisa transformar, né? A gente não precisa converter esse minutos em minutos, já que ele já está em minutos. Bom, então pausa aí agora e tenta fazer 7 horas e 37 minutos. Converter aí 7 horas e 37 minutos para horas. Bom, como a gente viu anteriormente, o que a gente vai transformar aqui é só o que está em horas, tá? Então, nós vamos fazer 7 vezes 60. 7 vezes 00, 7 vezes 6, 42. Deu 420, veja que nós transformamos as horas em minutos. Em 7 horas, cada hora tem 60 minutos, então em 7 horas tem 420 minutos. O que a gente faz? Resgata a quantidade aqui de minutos que tinha. 37, a gente soma mais 37. 0 mais 7, 7. 2 mais 3, 5. E 4 mais 0 é 4. Então, nós vimos que em 7 horas e 37 minutos, nós temos 457 minutos. Opa, esqueci de colocar o M aqui. Nós temos 457 minutos, tá? Pessoal, eu espero que essa videoaula tenha ajudado vocês aí a fazer essa conversão de horas e minutos. Se ajudou aí no estudo de vocês, curta, comenta, compartilha, e depois a gente vai trazer aqui outros vídeos, se Deus quiser, com outras transformações, com outras conversões aí de medidas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!